Bom, amigos do Blog Ser Flamengo, a gente está aqui hoje com o presidente Eduardo Bandeira de Mello. É a segunda vez que eu tenho essa oportunidade de entrevistar o senhor, primeiro o senhor ainda era candidato, e hoje justamente quando o blog faz 3 anos, né, esse trabalho aí cobrindo o Flamengo, e é uma honra, né, não só por ser o seu presidente, mas pela pessoa que o senhor pelo trato, né, com os torcedores e com a gente também, comigo, né. E a gente vai falar dos assuntos atuais do Flamengo, né, e não sei se o senhor quer dar um boa tarde, bom dia, que vai sair na internet, a gente sabe a hora que as pessoas vão estar visualizando. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo aí o blog. E saudações rubro-negras e meus parabéns pelos 3 anos, afinal de contas, uma data marcante. Obrigado, presidente. A gente vai começar falando, né, qual o balanço, né, desse mês de janeiro, completou aí praticamente, né, 1 ano que o senhor está à frente da gestão, né, do clube. O senhor fazer um balanço, né, do seu primeiro ano de gestão. Olha, foi um ano intenso, que a gente assumiu aqui com muitas dificuldades, uma situação muito pior do que a gente imaginava, mas que eu acho que ao longo desse ano nós conseguimos conquistar muitas coisas, né? E talvez a principal delas, mais ainda do que o título da Copa do Brasil, tenha sido reconquistar a credibilidade e a dignidade do clube. Hoje o Flamengo é conhecido como um clube que honra seus compromissos, ao contrário do que acontecia no passado. É um clube que não deve rigorosamente nada ao setor público, vencido, né? Tem uma dívida grande, mas é uma dívida que ainda está para vencer, uma dívida difícil de ser paga, mas que a gente, após uma negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós conseguimos equacionar e isso nos permitiu emitir as certidões negativas de débito, que por sua vez nos permitiram conseguir o patrocínio da Caixa Econômica e também a aprovação dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, tanto federal como estadual. Com isso nós conseguimos o patrocínio para o nosso time de basquete, que está aí liderando a NBB, e outras coisas, né? A ideia é que o esporte amador do Flamengo daqui para frente seja cada vez mais próximo da autossuficiência por conta dessa postura nova de responsabilidade. Eu acho também que é uma questão não só das vantagens que você consegue, mas também do exemplo que você tem que dar. Acho que a gente é obrigado a dar exemplo para esses 40 milhões de torcedores que estão acompanhando o Flamengo. E qual foi o ponto mais positivo e o negativo nesse primeiro ano? Bom, positivo, né, acho que eu já falei, essa coisa da recuperação da credibilidade da instituição, ao lado também das conquistas esportivas que nós tivemos, né, mais marcante foi a Copa do Brasil, onde a gente teve também a conquista do basquete, né, da NBB. E negativo, eu não sei, eu acho que o dia a dia do Flamengo a gente acaba sempre se aborrecendo com alguma coisa, né, nem todo mundo que participa aí da vida do Flamengo está interessado em ajudar o Flamengo. A gente vê muitos interesses próprios, quando você assume um cargo como esse, você espera encontrar oposição, e a gente tem oposição aqui. Algumas das pessoas que fazem oposição são pessoas, né, sinceras, que de repente prefeririam um outro caminho para chegar à grandeza do Flamengo, e outras nem tanto, né, que a gente sabe que são movidas por interesses pessoais, por interesses escusos, mas isso daí acho que faz parte aí de qualquer luta, de qualquer caminho aí, e tenho certeza que o Flamengo vai superar isso tudo. Agora eu parto com, acho que, pelo menos na minha visão, o ponto mais polêmico, acho que é a questão dos ingressos, que sempre gera discussão. E agora isso voltou à tona, né, com o Campeonato Carioca, né? E aí eu queria saber, né, acho que são 2 perguntas em uma, se na visão pessoal do Eduardo Bandeira, se é justo se pagar R$60 no Flamengo e Audax no sábado à tarde, e se não há como o Flamengo encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para o clube e para a torcida, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas tem um sócio torcedor, mas muitas vezes a gente esquece daquele torcedor que não sei, por algum motivo ele não é sócio torcedor, ele paga inteira, alguma coisa desse tipo. Eu queria que o senhor passasse sua
Eu acho que não existe essa coisa do que é positivo para o clube e para a torcida, porque eu acho que a razão de ser do clube é a torcida, né? E a razão de ser da torcida é o clube, né? Então acho que nós somos uma coisa só e estamos no mesmo barco. Muitas vezes a gente tem visões diferentes, motivados até por questões conjunturais, por questões pontuais e temporárias, né? Essa questão do preço dos ingressos, é claro que todo mundo gostaria de praticar o menor preço possível e conseguir equilíbrio nas contas, né? Mas aí que realmente está a contradição. Hoje em dia o estádio do Flamengo, o estádio que a torcida gosta de jogar, é o Maracanã. O Maracanã é um estádio caro para se jogar, né? Ele tem taxas pesadíssimas, né? Você paga para você entrar no Maracanã e começar a jogar, você já está pagando R$10 por pessoa que estiver sentada lá. Então, qualquer coisa abaixo de R$10 que a gente cobre por receba, né, pelo ingresso da pessoa que está lá dentro do Maracanã, a gente já está tendo prejuízo. Aí, na realidade, não é só R$10, né? Além dos R$10, você tem todas as taxas da federação, você tem uma série de custos envolvidos que fazem com que a gente não possa praticar um preço muito baixo. Quando a gente cobra R$60 pelo Flamengo e Audax, na realidade o sócio torcedor está pagando 20. Eu acho que a grande saída para se conseguir ir ao Maracanã por um preço mais razoável é o programa de sócio torcedor. O programa de sócio torcedor, na categoria mais baixa, agora tem uma mais baixa ainda, né? Mas na categoria mais baixa, que tem direito a tudo, né, custa R$ 39,90 por mês, né, o que dá um pouco mais de R$1 por dia. Claro, você vai me dizer, não tem gente que não pode pagar isso. Eu sei que tem gente que não pode pagar isso, né? Tem gente que não pode pagar nem a condução para ir ao estádio, né? E tem muita gente que não pode. E isso daí, né, não é culpa minha, nem sua, nem do Flamengo, nem da torcida do Flamengo, né? São condições, né? Para você ter uma ideia, em 1963, fez agora 50 anos que o Flamengo foi campeão carioca. Foi a primeira vez que eu gritei campeão na minha vida. E foi o dia em que o Maracanã bateu o recorde de público em jogos de clubes. Então, naquele dia, 15 de dezembro de 1963, né, o Flamengo foi campeão carioca e o Maracanã recebeu um público de 194 mil pagantes, presentes, 177 mil pagantes. Qual era outro dia saiu uma reportagem no Globo, interessante, do Pedro Montagueiros, em que ele coloca lá que naquele dia o preço médio do ingresso, se você atualizasse para hoje, na época era não sei quantos cruzeiros e tal, você não era nascido, mas se você atualizasse para hoje, o preço médio do ingresso era de R$3,16. Você imagina hoje, com R$3,16, você não paga nem a condução de ida do Maracanã, de uma pessoa só, né? Hoje seria totalmente impossível de você conseguir fazer um jogo. Naquela época, os jogadores do Flamengo, todos vinham de ônibus treinar aqui, pouquíssimos jogadores tinham carro, né? O futebol era outro, os clubes viviam exclusivamente da bilheteria, não existia patrocínio, não existia pagamento pelo televisamento, né? Era uma outra realidade. E você tinha um estádio que cabiam 200 mil pessoas, né? Então, daquela renda de 200 mil pessoas, cada uma pagando em média R$3, né? Você ainda teve que dividir com o Fluminense as taxas da federação e de repente deu para o Flamengo, né, pagar parte da sua folha, né, pagar a despesa do jogo, tudo, né? Hoje em dia seria impossível, né? Não tem como você fazer um espetáculo pagando R$3. Se a gente fizer um espetáculo por R$3, vai tudo para a concessionária, para o consórcio Maracanã, a federação vai cobrar a parte dela, nós vamos ter que pagar as despesas, segurança, etc. e tal, e o Flamengo vai ter prejuízo. Então você tem que balancear a coisa, né? Você hoje, quando você diz que o preço mais baixo é de R$60, né, não é verdade, porque você sabe que, sei lá,
10% do público não paga rigorosamente nada, né? São as gratuidades, as pessoas que têm mais de 65 anos, que têm menos de 12 e outras categorias que são beneficiadas também. No Rio de Janeiro é o estado que tem mais gratuidade. Além disso, você sabe que 80% da população paga meia, né? Pelas mais diversas razões. Quer dizer, não, tem gente que tem carteirinha falsificada e tal. Tem, mas não é o Flamengo que fiscaliza isso. Né? Então nós temos que conviver com isso. Então, pra você ter uma ideia, um jogo como a final do campeonato da Copa do Brasil, que se dizia que o ingresso mais barato custava R$250, né? O sócio torcedor pagava 75, né? E boa parte do público entrava de graça. O ticket médio daquele jogo foi de se eu não me engano, R$23. Ou seja, o ticket médio foi metade do preço que estava sendo alardeado como o mais barato. Então não tem como o médio ser inferior, ser a metade do mínimo, né? Não tem matemática que explique isso. Então a gente tem que conviver com isso. O Flamengo e Audax, provavelmente o ticket médio foi na faixa de R$30, R$40 e tal, não foi, né, 60. Nós temos que conviver com isso, né? É claro que a gente gostaria de praticar um preço mais baixo, mas um preço que permitisse ao Flamengo, né, pagar as suas contas, né, se equilibrar. Hoje é dia 3, né? Amanhã é dia 5, nós temos que pagar a folha. Assim, eu gostaria de fazer só uma observação, por exemplo. Eu critiquei bastante essa questão dos ingressos, mas não pelo Flamengo cobrar. Eu acho que o Flamengo pode cobrar o quanto ele achar que ele vai vender o seu espetáculo, no caso. Mas sim os argumentos que foram usados para justificar. Eu acho assim que o Flamengo poderia, né, pela força que tem, né, de levantar essa discussão com relação à meia entrada, à gratuidade, porque não só o futebol, você vê os teatros também, eles têm que cobrar um preço elevado por causa, né, da meia entrada. Será que de repente o Flamengo não poderia pegar e sentar com essas lideranças, né, nos outros setores, para poder de repente sentar com as autoridades para rediscutir essa questão da meia entrada, para ficar uma coisa mais justa? É tudo que a gente quer, se você conseguir que as autoridades nos ouçam e revejam essa situação, é tudo que a gente quer, né? Tem muita coisa, né? O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, mas infelizmente a gente ainda não tem força para muita coisa. Tem muita coisa que a gente gostaria de mudar, que não consegue. A própria governança das federações, você sabe que o Flamengo, né, tem o mesmo voto na federação, numa Assembleia da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, tem o mesmo voto, ou muito parecido com a Liga de Barra Mansa, né? Então, e é o Flamengo que praticamente paga aquilo tudo, né? O Flamengo que é o principal funding do futebol carioca, do futebol brasileiro. E agora isso daí a gente vai mudar com a discussão, né, dentro e fora do Maracanã. Eu acho que vocês dos blogs, da imprensa, podem nos ajudar muito, né? Se a gente conseguir mudar a lei das gratuidades e da meia entrada, com certeza a gente ia poder praticar um ingresso, né, um valor base de ingresso mais barato. Mas no momento, você vê, aquele jogo contra o Audax mesmo, nós levamos para casa, numa renda de um pouco mais de R$500 mil, nós levamos para casa, sendo vencedor, que o vencedor ganha mais do que o perdedor, vamos para casa um pouco mais de 50 mil. Então, seria ótimo poder. Outro dia eu conversei com o pessoal das torcidas organizadas lá no jogo de basquete, vocês até divulgaram isso e tal, estavam lá protestando, né, e eu resolvi ir lá bater um papo com eles, que foi ótimo e tal, porque eles, né, me trataram, na hora que eu cheguei ali perto, me trataram com muita educação, né, e foi um diálogo que eu diria produtivo. Então um deles me perguntou, se vocês colocassem ingresso a R$5, a gente ia colocar 70 mil pessoas no Maracanã em todos os jogos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que esse dinheiro ia todo, né, ou para o consórcio Maracanã, ou para a federação, o Flamengo não ia levar nada para casa. Se fizer um jogo de R$70, 70 mil
pagantes a R$5. E aí, né, vai chegar o dia de pagar os impostos, a gente não vai ter dinheiro para pagar, né, nós temos que sustentar o nosso time, né, a nossa folha de pagamento, né, não é a mais cara do Brasil, mas é uma folha respeitável, né, a torcida quer que o time jogue bem, que a gente faça contratações e tal. Então a gente tem que se equilibrar por aí, né? Não tem jeito. Mas não tem jeito, mas esse jeito é a longo prazo e não vamos precisar da ajuda de vocês para mudar muita coisa. Hein? O Maracanã hoje não cabe mais 200 mil. Né? Se as autoridades resolverem fazer um estádio para 200 mil pessoas, como foi feito na época com dinheiro público, quando a gente fala de dinheiro público, sabe que boa parte do dinheiro vem da torcida do Flamengo. Se a gente é a maioria da população, então você faz um estádio com dinheiro público, você está fazendo com dinheiro do Flamengo. O Maracanã foi construído com dinheiro da torcida do Flamengo, foi mantido com dinheiro da torcida do Flamengo. Então, se você faz, se alguma autoridade, governador, prefeito, resolver fazer um novo Maracanã para 200 mil pessoas, aí com certeza a realidade vai ser outra. Mas no momento a gente tem um estádio para 70 e poucas mil pessoas, do qual a nossa torcida pode ocupar em jogos com o nosso mando de campo 55, 60 mil no máximo. E aí temos que hoje nos conformar com isso. Aliás, se o Engenhão tivesse disponível, talvez a gente pudesse fazer jogos que dariam prejuízo no Maracanã fazendo no Engenhão, porque o custo de jogar no Engenhão é muito mais barato. Mas o Engenhão hoje não está mais disponível, né? Aconteceu aquilo tudo e tal. Nós não temos, não é culpa nossa, não é culpa nem do Botafogo, que administra o Engenhão, né? Mas hoje em dia você ou joga no Maracanã, ou vai jogar em Volta Redonda, em Macaé, ou em Moça Bonita, né? E aí vocês sabem quais são as condições. Agora mudando um pouquinho de assunto, né? Uma outra situação polêmica foi a escalação do André Santos naquele jogo contra o Cruzeiro, a última rodada da Copa do Brasil. Mas uma das coisas que vem me agradando é a postura que o Flamengo tem tomado com relação ao caso, porque o Flamengo tem olhado só para si, não está preocupado com A e nem B, com os outros clubes envolvidos, está procurando que esses 4 pontos, que eu acho que é de direito. Mas eu quero saber do presidente, outro dia eu li num blog, não sei se foi no Globo.com, algum assim, que eles falaram que o Flamengo já sabe quem é o culpado pela escalação do André Santos. Tem culpado e qual vai ser a postura do clube daqui para frente? Não, você não deve acreditar nas coisas que você lê, né? Porque no seu blog a gente pode confiar, mas nem tudo que você lê na imprensa, com certeza. Aquilo ali eles nem citaram a fonte, isso não tem nada a ver isso. Não existe culpado, até porque o André Santos tinha condição de jogo. Se você for ler lá o regulamento, você vai ver, ele foi suspenso, foi expulso num jogo da Copa do Brasil, então ele teria que cumprir a suspensão dele na Copa do Brasil. Existe lá uma letra do regulamento que diz que se o campeonato, a competição tivesse encerrado, como se encerrou, ele tem que cumprir numa outra competição da CBF subsequente. Tá? O que é subsequente? A questão de, em vez de ficar lendo Pequeno Príncipe, ler um dicionário. Subsequente significa que começa depois. O Campeonato Brasileiro não era subsequente, era concomitante. Então, na realidade, ele ou teria que cumprir a suspensão no primeiro jogo da Copa do Brasil de 2014 ou no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2014. Nunca no Campeonato Brasileiro de 2013. Tá? Isso está lá escrito para quem quiser ler e tal, mas eu acho que os auditores aí erraram, não foram justos nesse caso e nós não estamos buscando culpado. É claro que você vai me perguntar, se você soubesse que ia dar essa confusão toda, não teria escalado ele, é claro. Até porque o jogo não valia nada. De repente, se o Flamengo estivesse disputando o campeonato naquele último jogo contra o Cruzeiro, a gente teria bancado e vamos escalar assim, porque nós temos certeza que nós temos razão. Mas não, o jogo não valia nada, era um jogo festivo, então a gente poderia perfeitamente não escalar. Se quisesse voltar atrás, não teria escalado. Não vou ficar aqui procurando culpado, isso daí realmente não tem nada a ver. Acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos e lutar para que as competições sejam resolvidas no campo e não em manobras burocráticas. E o Flamengo agora entrou no CAIS, é isso? É verdade. Nós temos que esgotar todas as instâncias esportivas.
né? Então, esgotado o recurso ao STJD, o próximo passo no caminho da justiça desportiva é recorrer ao CAIS. Aí nós recorremos e vamos aguardar o que vai acontecer. Mas e o Flamengo, esgotando também essa possibilidade, o Flamengo pensa de repente entrar na justiça comum, alguma coisa do tipo? Então, isso tudo a gente vai avaliar, né? Então, agora também continuando falando de justiça, né? Tem o caso do Luiz Antônio, que já teve a quinta derrota já na justiça e não se apresenta. Eu queria saber do senhor se ele continuar a manter essa postura de não querer se apresentar, de querer, entre aspas, brigar com o Flamengo, o que o clube vai fazer? Né? Porque é um funcionário que está se negando a trabalhar, vamos dizer assim. Mas na realidade, nesse caso do Luiz Antônio, a gente espera que ele coloque a mão na consciência, veja que ele está errado, que o Flamengo não deve nada a ele. Ele foi um menino que foi criado no Flamengo, nós temos o maior apreço, o maior carinho por ele. E esperamos que ele volte a treinar e volte siga a sua carreira como jogador do Flamengo. Nesse momento é a única coisa que eu posso falar, e eu tenho certeza que esse é o desejo de todos nós, da diretoria, da comissão técnica e dos companheiros dele, jogadores. Da torcida também, né? E da torcida também. E agora, mudando completamente de assunto, está aí agora, acho que a grande ebulição política do Flamengo, coisa que eu gosto muito de acompanhar nessa parte política do clube, é a reforma do Estatuto. Temos aí 3 projetos, vamos ter 2, que vai ser o Conte Comigo Flamengo e o Pedra Rubi, que vai se unificar, parece com o Fênix, não sei qual nome que eles vão ter, alguma coisa assim. E claro, o grupo, né, do senhor, que é o Soflá, no caso, o grupo político, que fez criou, né, fez essa proposta do Conte Comigo Flamengo. E eu li, inclusive até fiz as observações lá no blog sobre o projeto, né? E eu queria saber se administrativamente falando, né, que ali praticamente faz toda uma mudança, né, administrativa entre aspas, porque hoje vocês praticamente trabalham daquela forma. Mas o clube hoje estaria preparado, né, para poder ter realmente de fato uma diretoria executiva, né, acabar com a vice-presidência, e o conselho diretor, seu conselho de administração, vocês estão preparados para isso, caso ele seja aprovado? Isso aí, Túlio, nós estamos discutindo ainda, tá, com os proponentes, com o Soflá, estamos abertos a discutir com quem quiser nos procurar para falar de estatuto. O estatuto, quando é colocado, né, para apreciação dos sócios, é exatamente para isso, né, para que as pessoas discutam e possam fazer, né, algum tipo de proposição. Outro dia almocei com o pessoal do Soflá, são todos meus amigos e tal, e a ideia é que a gente, né, discuta, né, para ver se existe algum aperfeiçoamento que possa ser inserido, ainda antes desse processo aí de votação, e ver de que maneira isso pode ser encaminhado. Tá? Nós estamos nessa fase ainda de avaliar, para ver o que pode ser implementado agora, o que poderia se pensar para o futuro. Eu acredito até que nas outras propostas deve ter algumas coisas que possam ser também aproveitadas. Claro que nunca isenção de mensalidade para todos os sócios proprietários, que isso é de uma burrice assim, meridiana. Eu sou patrimonial, se isso fosse aprovado, eu ia virar proprietário também, vou querer pagar. É uma brincadeira, claro. Agora, falando um pouquinho assim do clube, pediram para eu fazer essa pergunta, né? Se esse ano os sócios vão sentir, né, que o clube está fazendo alguma coisa com relação à obra mesmo, da piscina, as melhorias que foram prometidas, vamos dizer assim, na época da campanha na Gávea esse ano. Não, esse ano já vai dar para começar a sentir. Nós tivemos no final da administração passada, né, eu estava em campanha, inclusive, o incêndio lá no ginásio do Cláudio Coutinho, né, nós já estamos começando a reforma, nós estamos levantando recursos junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, junto ao Comitê Olímpico Americano, recursos também provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte, que vão nos permitir dar uma melhorada na situação do clube. Agora vamos implementar também, após a consulta que foi feita aos sócios, um plano diretor. O plano diretor, né, ele vai definir o que nós queremos pagar. E isso daí vai ser implementado ao longo do tempo. Nós
estamos nessa fase final aí de definição, né, do que o sócio do Flamengo quer para a Gávea, para a gente começar a implementar o plano diretor. Mas esse ano já vai dar para sentir diferença que vocês vão acompanhar. Eu até recebi aquela pesquisa que vocês pediram para que, né, os sócios respondessem no e-mail. Achei assim, muito bacana aquilo ali, saber o que a gente quer, né, para o clube. E agora vamos falar da competição mais importante esse ano, que eu sei que o Flamengo pode perder tudo, mas se ganhar a Libertadores eu fico super feliz. O grupo está fechado para poder disputar a Libertadores, é esse o grupo. E com relação, e aproveitando, pegando o gancho no Elias, né, qual a expectativa do clube hoje com a última proposta que foi feita, se tem um plano B caso o Elias não venha? Olha, o que pode acontecer em termos aí de mudança do grupo que existe agora para a Libertadores é a volta do Elias. Então, nós não perdemos a esperança ainda, né? Pode ser que a gente consiga chegar ao final feliz, mas não podemos garantir porque a decisão está na mão do Sport. Então, se o Sport pedir 100 milhões de euros pelo Elias, é claro que nós não vamos ter dinheiro para pagar. Então, nós fizemos uma proposta que a gente considera muito boa, tanto para o clube quanto para o jogador. E se essa proposta for aceita, a gente vai ter o jogador de volta e nós vamos comemorar. Mas se não acontecer, pode ser que ele venha no segundo semestre, quem sabe a realidade vai ser outra. Eu gostaria muito de ter o Elias de volta aqui, porque eu acho que ele caiu no gosto aí da galera, né? E o Flamengo também caiu no gosto dele. Para a inscrição... Plano B não tem? Não, plano B para o Elias não vem, então vamos contratar um outro jogador e tal. Isso dificilmente vai acontecer. É claro que você nunca pode descartar totalmente, mas eu acho que o prazo para inscrição na Libertadores da América já é na semana que vem. Então, muito provavelmente a gente vai com esses jogadores. Já tivemos 7 reforços esse ano. Temos um grupo que está amadurecendo, que está melhorando, né? Tivemos a volta de alguns jogadores. Eu acho que esse grupo vai nos permitir ter uma participação boa aí na Libertadores da América. Sem contar que é um grupo que está fechado, que é um grupo que está com um ambiente como há muito tempo não se vê no clube de futebol, que está sendo comandado com muita eficiência aí pelo Jaime. Se depender de raça, de determinação, a torcida pode ficar tranquila. E agora, como é que o senhor costuma acompanhar nas redes sociais? Nem tanto quanto eu gostaria, que não dá tempo, né? Mas meus filhos às vezes acompanham. E assim, como é que o senhor vê as críticas que as pessoas falam, até o grupo mesmo, né, hoje que está aí com o senhor na administração, como é que vocês digerem essas críticas? Como é que vocês, se vocês levam alguma coisa em consideração, pô, isso aqui é legal, de repente pode colocar em prática, como é que o senhor recebe essas críticas, na verdade? Eu acho que as críticas são... a gente tem que aprender com elas, né? Então, tem coisas que a gente não concorda e coisas que a gente, de repente, olha e vê, não, olha, isso aí é interessante, né? Vamos tentar ir por esse caminho, ou pelo menos isso vai nos dar uma luz para ir por um caminho semelhante. Acho que é isso mesmo, acho que democracia é isso e você ter um feedback, né, principalmente das pessoas que são bem intencionadas, né, que colocam o Flamengo acima de tudo, é sempre interessante. A gente está terminando, eu resolvi abrir, né, para os torcedores, para quem quisesse enviar perguntas para a gente poder fazer. Eu ia selecionar 3, mandaram um monte, né? Um monte de perguntas, e aí eu selecionei 3. Eu queria até ver se a gente poderia, depois eu poderia te mandar por e-mail. Claro. Essas perguntas que eu achei várias perguntas relevantes até, mas eu não poderia trazer todas, que senão a entrevista ia ficar de 3 horas. E uma das perguntas foi do José Alcides Faria Barbosa. Ele pergunta, ele diz que será que ainda é cedo, mas existe a intenção de reeleição do senhor? Isso daí eu teria que negociar com a minha mulher, ela não pode falar disso de jeito nenhum. E agora aqui, o Tanaka Flá Castelo, ele pergunta: presidente Bandeira, quero saber qual a verdadeira perspectiva em relação à renovação ou não do contrato com a Caixa Econômica, e se existe um plano B, e como seria empregado o dinheiro proveniente da compra dos 50% do passe do Elias caso a contratação não se concretize. Olha,
Renovação com a Caixa, claro que a gente espera que aconteça. A Caixa tem sido um excelente parceiro nosso e a gente espera renovar com eles, com certeza. Ainda faltam uns 3 meses, 4, né, para se chegar lá. O dinheiro do Elias, na realidade não existe dinheiro do Elias, né? O dinheiro é do orçamento do Flamengo, que a gente usaria para contratar o Elias e que nós teríamos que gerar recursos, né? Ou provavelmente associar algum projeto à vinda do Elias. O que a gente pretende fazer é estar sempre de olho no mercado, né? E estar sempre de olho também na geração de recursos através de patrocínio. Se o programa de sócio-torcedor crescer como a gente espera, de repente a gente consegue ter um pouco mais de folga para, na próxima janela, quem sabe, dar uma reforçada maior no time. Agora a última pergunta que foi enviada aqui, é o Elber Jordão, ele é da Austrália, né? E ele diz que lá tem muita dificuldade, ele e outros torcedores do Flamengo, para acompanhar os jogos do clube. Ele perguntou se tem algum projeto ou de marketing de se transmitir esses jogos pelo site, né, para que possa ser visto nos tablets e tal, no computador, para que possa, se o clube tem algum plano desse tipo, algo, até porque o clube quer internacionalizar a marca, então nada melhor do que, né, transmitir esses jogos lá, nem que fosse pelo menos pelo próprio site do clube, se há algum projeto parecido com isso para daqui a algum tempo. Isso aí é uma das boas ideias, né, que você estava dando exemplo aí. Quem sabe um dia a gente consegue, né, ter condições de fazer isso. Por enquanto é complicado. Na Austrália provavelmente não tem nem. Existem esses sites, né, que você consegue ver o. Ele até fala lá que ele tem um torcedor que tem um site que ele fala que ele transmite os jogos do Flamengo. Não sei como é que ele faz essa tecnologia. Na internet tem um site. E aí ele consegue ver, mas ele fala também da qualidade, né, que não é muito boa. Ele cria algo com qualidade, né, e o oficial do clube também, de repente, sei lá, se colocasse você paga, sei lá, R$30 por mês, 40, não sei, ou dólares, ou euros, ou qualquer coisa do tipo, e ele poderia assistir os jogos, né, algo assim dessa natureza. Né? Não, eu compreendo perfeitamente que eu já, às vezes que o Flamengo jogou e eu estava no exterior, eu sofri bastante. Mas acho que ele pode ficar tranquilo, não que a gente vai conseguir fazer isso a curto prazo, mas que é uma excelente ideia e a gente vai tentar viabilizar isso mais pra frente. Presidente, quero agradecer, assim, imenso prazer. Eu critico aquilo que, na minha visão de torcedor, de sócio do clube, eu acho que eu devo criticar dentro do campo das ideias, né? Com todo o respeito do mundo, querendo ver o melhor do Flamengo e torcendo por quem está hoje aqui, né? Todos, né? Desde da sua cadeira até a cadeira do marketing, do Flagares, de tudo, né? Torcendo para que dê certo. E eu sempre peço, né, para que o entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra, né? Então, nada melhor que o senhor falar, igual o Márcio Braga, né, que falaram para ele que o presidente do Flamengo não fala, né, ele se pronuncia. Então, se eu se pronunciar para a nação, quero agradecer imensamente mesmo, de coração, senhor. Obrigado e boa sorte na caminhada. Continue aí no trabalho que tá aí, vamos botar assim, 90% bom. Vamos ver, uma nota 9, né? Passei de ano. Bom, o meu pronunciamento aqui não poderia ser outro, senão dar minhas saudações rubro-negras aí para as pessoas que acompanham o seu blog e dizer que a gente está trabalhando aí como nunca, que a gente pode errar, né? E erramos muito mesmo, vamos errar ainda, mas eles podem ter certeza que o que a gente errar, que a gente está tentando acertar, que nós estamos trabalhando aqui fora das 4 linhas com a garra, né, de um autêntico jogador do Flamengo. Vocês podem ter certeza que a gente está honrando aqui o manto sagrado. E o que a gente errar, isso acontece, né, mas que não vai faltar raça, amor, paixão, determinação para a gente tentar colocar o Flamengo aqui nos trilhos e para que ele volte a ocupar o lugar, né, de destaque que a torcida merece. Tá? Então, saudações rubro-negros, aquele abraço e parabéns pelos 3 anos.